Preciso te contar sobre um atacante camaronês que deixou excelente impressão e será contratado em definitivo pelo Palmeiras. Tem jogador do Palmeiras na mira de 3 times da Série A. Novo patrocínio no Palmeiras. Só esperando a documentação de um atleta para poder anunciá-lo como reforço. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Miguel Bilong chegou ao Verdão para um período de testes e dá para cravar que ele foi aprovado e ficará em definitivo. Atacante de 18 anos de idade que participou de um jogo-treino na academia de futebol com atletas profissionais nessa quarta-feira. Atividade de jogo-treino em que ele esteve em campo por 35 minutos. E apesar do pouco tempo, ele marcou 2 dos 3 gols da vitória do time dele por 3-0. Ele jogava com um time de camisa branca. O período de testes para o Bilong começou em março. Ele havia sido descoberto em uma equipe camaronesa. João Paulo Sampaio o trouxe para as categorias de base do Palmeiras e o colocou para ser observado e testado pelo time principal. A avaliação do Abel Ferreira e também das categorias de base foi a melhor possível. E a partir de 20 de julho, Miguel Bilong vai assinar um contrato em definitivo. O Palmeiras paga uma pequena compensação financeira ao time camaronês e deixa um percentual de uma venda futura. O Bilong chega nesse primeiro momento para integrar o time sub-20, apesar de ter 18 anos de idade, com a perspectiva de ao longo da temporada ir ganhando minutos na equipe principal. Está pintando aí mais um reforço para médio e longo prazo no Verdão de João Paulo Sampaio. Eu me refiro a Rômulo, meio atacante, que faz boa temporada, mais uma, com a camisa do Novo Horizontino. Ele pertencia ao Novo Horizontino, foi comprado em 2024 pelo Palmeiras por 6 milhões de reais, não foi bem no Verdão e acabou voltando para o Novo Horizontino. Temporada atual de 28 jogos, 10 gols e 9 assistências. Na Série B são 16 jogos, 4 gols e 6 assistências. Pois bem, hoje, Internacional, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense são os principais interessados no meio atacante. A pedida do Palmeiras está fechada, definida. 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais. Primeiro que se aproximar de tais cifras pode ficar com o Rômulo. É só importante registrar que se vai muito bem na Série B e com a camisa do Novo Horizontino, a pena é que Rômulo com a camisa do Verdão não conseguiu prosperar. Só para completar em relação ao Palmeiras, registrar que Gabriel Jesus tem mantido sua forma física na academia de futebol do Palmeiras. Ele tem mais um ano de contrato no Arsenal, está fora dos planos do clube inglês e como o time está de férias, ele tem mantido sua condição física vestindo a camisa do Palmeiras, pelo menos em treinos, e obviamente que não está habilitado a atuar profissionalmente. Trabalho de convencimento que passou e envolveu João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras e o cara responsável por uma revolução nas categorias amadoras do Verdão. Se você não conhece o Fábio, só conhece, confesso que eu mal havia ouvido falar sobre atleta, jogador que é português, mas fez toda a sua carreira no futebol inglês. Primeiro no Newcastle, depois no Burnley, onde esteve desde 2024. Na última temporada, 20 jogos e 4 gols pelo Sub-18, também chegou a fazer 4 partidas sem gol ou assistência no time Sub-21. Palmeiras investindo em contratação de atletas para base, para que esses caras possam ser aperfeiçoados, para que amadureçam e cheguem como peças importantes. E o Palmeiras recebeu mesmo a oferta de 106 milhões de reais por Maurício. A especulação é de que a Atalanta da Itália está disposta a pagar 18 milhões de euros ou 106 milhões de reais pelo meio atacante brasileiro que está defendendo a seleção do Paraguai durante a Copa do Mundo. Jogador de 25 anos de idade, com 1 gol e 2 partidas no Mundial. Importante contar que ele é representado pelo André Curi, o mesmo empresário que está tirando Ederson da Atalanta para levar para o Manchester United. De fato, a Atalanta tem dinheiro e a boa relação com o André Curi poderia ser decisiva para esse acerto. Mas, na manhã dessa segunda-feira, consultei um dirigente do departamento de futebol do Palmeiras e ele me assegurou que não existe proposta nem sondagem pelo Maurício. Não se descarta que o André Curi esteja conversando e tentando emplacar o Maurício na Atalanta, mas o Palmeiras não foi avisado de absolutamente nada. Só para completar, registrar que o Maurício no Mundial tem 2 partidas e 1 gol, ele joga os 45 minutos finais da vitória dos Estados Unidos contra o Paraguai 4-1 e marca seu gol. Na partida seguinte, contra a Turquia, ele nem sai do banco de reservas e joga mais 45 minutos contra a Austrália. Inclusive, a briga dos jornalistas paraguaios com o técnico argentino da seleção do país é em relação ao Maurício. Por que ele não vira titular?
E o técnico da seleção paraguaia lembrou que muitos desses jornalistas eram contrários à convocação do Maurício algumas semanas atrás pelo fato dele ser brasileiro. O Maurício foi convocado porque tem a voz paraguaia. Temporada do jogador do Palmeiras somando Verdão e seleção paraguaia de 35 jogos, 5 gols e 3 assistências. Palmeiras prepara um pacotão de renovações para seu elenco. Não se trata de reforços, mas a ideia é reajustar salários de atletas que têm dado conta do recado ou então estender vínculos mais perto do fim. Vale a lembrança de que Giai, que chegou a defender a seleção argentina nos amistosos pré-copa, já teve seu vínculo prorrogado até 2030. Nos próximos dias, o Palmeiras pretende fechar mais 4 renovações. Dos zagueiros Gustavo Gomes e Murilo, do atacante Flaco Lopes e do lateral esquerdo Arthur. A renovação mais encaminhada é do Murilo, que só depende de questões burocráticas para ter seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Gustavo Gomes é aguardado no pós-Copa, zagueiro da seleção paraguaia, para confirmar a extensão do seu vínculo. Tanto o Murilo quanto o Gomes têm contratos apenas até dezembro de 2027. E esses novos acordos devem estender esses vínculos até dezembro de 2029. Gustavo Gomes que já declarou sua intenção de se aposentar no Verdão. O caso do Arthur é um pouco diferente, lateral esquerdo, promovido da base, já tem contrato longo, até dezembro de 29. O Palmeiras deve estender esse contrato por um ano, mas o mais importante é dar um reajuste salarial ao atleta, que se tornou uma peça importante na lateral esquerda, muitas vezes atuando como jogador principal da posição. Flaco Lopes é um caso ainda mais específico. Jogador que deve ser titular da seleção argentina no confronto da noite desse sábado contra a Jordânia. A Argentina vai poupar titulares e Flaco deve ganhar seus minutos como titular. Ele está super valorizado no mercado, é pretendido entre outros clubes pelo Atlético de Madrid, contrato até dezembro de 29. E o Palmeiras pretende fazer com que o Flaco Lopes se aproxime dos salários, por exemplo, de John Arias e também de Vitor Roque, para que se torne mais justa a posição do atleta que virou peça super importante dentro do esquema do Abel Ferreira. Talvez nem seja mexido no tempo de contrato, que só se encerra em dezembro de 29, mas o Palmeiras pretende dar um belo reajuste salarial para que possa manter o Flaco Lopes por pelo menos mais uma temporada, imaginando que o centroavante argentino ainda pode se valorizar ainda mais. E o Palmeiras tomou decisão impactante. Está proibido o uso de celulares no centro de treinamento das categorias de base. Decisão é de João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras e o maior vitorioso, quando o assunto é sub-11, 13, 15, 17 e sub-20. João Paulo declarou que tomou tal decisão por conta de uma série de casos pelo mundo de pessoas, de adolescentes e pré-adolescentes que entraram em crises de ansiedade e depressão pelo uso exagerado de telas. No centro de treinamento da base do Palmeiras, o jogador chega, deixa o telefone e só retira quando vai embora. Decisão que é polêmica, mas extremamente interessante. Para gerar convivência entre os atletas, o Palmeiras criou uma série de ideias, entre elas a construção de salas de leitura. Abel Ferreira, treinador do time principal, esteve nas categorias de base para inaugurar uma dessas bibliotecas e incentivou os meninos da base do Palmeiras a lerem, entendendo que isso pode ser extremamente importante. O Abel chega na conversa com os meninos a dizer que vários dos que estavam lá não se tornariam atletas profissionais, até porque o futebol é extremamente difícil. Mas se eles lessem, estudassem e se esforçassem, certamente teriam uma vida bem melhor, ainda que não conseguissem se tornar atletas de futebol. E o Palmeiras só espera pela chegada de documentos para anunciar um novo reforço para o meio. Trata-se de Fábio Só, português de 18 anos de idade, que defendia o Burnley e que já está em São Paulo. Realização de exames médicos concluída, tudo acertado. E agora é só a questão burocrática para que ele possa ser inscrito e passar a atuar primeiro pelo time sub-20. Jogador que foi convencido a ficar no Palmeiras depois de ter propostas de times da Inglaterra, da Espanha e de Portugal. E dá para cravar que Barbosa poderá estrear pelo Palmeiras no primeiro jogo alviverde, jogo oficial, depois da Copa do Mundo, partida marcada para 23 de julho contra o Curitiba. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o Barbosa não poderia atuar? É que ele foi expulso em 14 de março, quando defendia a camisa do Botafogo num jogo contra o Flamengo e fez sérias críticas à arbitragem. Na oportunidade, ele pegou 2 jogos de gancho, já cumpriu um jogo de suspensão, cumpriria o segundo diante do Curitiba. Como o STJD decidiu reduzir a punição
ao atleta, o Barbosa estará em condição de estrear, se assim quiser, o Abel Ferreira. Já Alan, atacante do Palmeiras, que havia pego 2 jogos de suspensão por conta de um cartão vermelho contra a Chapecoense, não teve sua punição alterada, dessa maneira terá de cumprir suspensão na partida diante do Coxa. E o Palmeiras tem novo patrocínio, um acordo que já havia sido encaminhado em abril, enfim foi finalizado, e a Embracon será patrocinadora da camisa alviverde. Ela chega para substituir a Demicon, são duas empresas de consórcio, e a Embracon vai ficar no mesmo espaço que utilizava a Demicon, na região central da camisa, entre o escudo do Palmeiras e o distintivo da Puma. O anúncio do acordo só dependia da rescisão do contrato que estava sendo negociada desde abril entre a Demicon e o Palmeiras. Nessa semana, enfim, isso foi resolvido e agora é questão de tempo para que a Embracon seja anunciada como nova parceira. Além do patrocínio na camisa, a Embracon também será responsável pelo consórcio do Palmeiras. Tem outra informação em relação ao Verdão, a Mercado Livre, ou Mercado Livre no caso, uma das principais empresas de comercialização na internet, tem tratativas com o Palmeiras. As coisas foram estagnadas, freadas durante a Copa do Mundo, mas devem ser retomadas para que o Mercado Livre se torne anunciante no Palmeiras, possivelmente na camisa. Verdão em busca de novas receitas para tentar não perder distância no que diz respeito à grana do Flamengo, seu grande concorrente nos últimos anos no Brasil. É isso aí, palestra, passando aqui rapidinho só para lembrar os senhores e senhoras, para antes de sair do vídeo, tá deixando aquele like para fortalecer o canal, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí a notícias aí do Palmeiras, tá? Muito obrigado aí pela essa força aí de vocês. Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo, você que é palmeirense está no lugar certo, aqui nesse canal tem notícia todos os dias para vocês, direto ao ponto, sem enrolação. Então fica o convite aí para você estar aí se inscrevendo no canal e também ativa o sininho de notificação, porque é assim, toda vez que sair a notícia, o YouTube vai estar te avisando, ok? E fiquem à vontade para estar conhecendo o canal e também, claro, deixando a sua opinião em relação ao que o Nicola veio trazendo para a gente hoje, falando tudo sobre o Palmeiras, tá bom? Fiquem à vontade aí, a participação de vocês é muito importante para o canal, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todos e alcança mais torcedores do Palmeiras assim, aumentando também os inscritos do canal, tá bom? Muito obrigado pela força, obrigado pela preferência, não esqueça de sair sem verificar se o sininho de notificação está ativado, tá bom? Um forte abraço. Outra coisa, quem puder também compartilhar os vídeos com os amigos aí, que curte o Palmeiras, vai estar ajudando demais o canal, a gente agradece demais, tá bom? Agora sim, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, palestra. Fui!